Livro no Invisível. De Leon Denis, 1903. Capítulo 19. Primeira parte. Transincorporações. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal, e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa, a separação absoluta seria morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre. Semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos, esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente, desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. O estado de transe pode ser provocado, quer pela ação de um magnetizador, quer pela de um espírito. Sob o influxo magnético, os laços que unem os dois corpos se afrouxam. A alma, com seu corpo sutil, vai se emancipando pouco a pouco, recobra uso de seus poderes ocultos, comprimidos pela matéria. Quanto mais profundo é o sono, mais completo vem a ser o desprendimento. As radiações da psique aumentam e se dilatam, um estado diferente de consciência, faculdades novas se revelam. Um mundo de recordações e conhecimentos, sepultados nas profundezas do eu, se patenteia. O médium pode, sob o império de uma vontade superior, reconstituir-se numa de suas passadas existências, revivê-la em todas as suas particularidades, com as atitudes, a linguagem e os atributos que caracterizam essa existência. Entram ao mesmo tempo em ação os sentidos psíquicos. A visão e a audição à distância se produzem tanto mais claras e fiéis quanto mais completa é a exteriorização da alma. No corpo do médium, momentaneamente abandonado, pode dar-se uma substituição de espírito. É o fenômeno das incorporações. A alma de um desencarnado, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar o lugar do médium e servir-se de seu organismo material, para se comunicar pela palavra e pelo gesto com as pessoas presentes. Sábios eminentes dão testemunho da realidade desses fatos. O Dr. Oliver Lodge, em seu discurso na Royal Society, de Londres, em 31 de janeiro de 1902, 168, assim se exprime. Início da nota do redator 168. Revue des études psychiques, página 71. Fim da nota do redator. Uma máquina, elaborada como são os nossos corpos, pode ser empregada, no caso de transe, não só pela inteligência que, por assim dizer, a fabricou, mas também por outras inteligências a que dela se permite fazer uso. Isso naturalmente não se realizaria senão por um certo tempo e com bastante dificuldade. Em sua comunicação transmitida ao Congresso Oficial de Psicologia, de Paris, em 1969, o professor Mears, de Cambridge, era ainda mais afirmativo. Depois de haver enumerado os fenômenos obtidos no estado de transe pelas senhoras Piper e Thompson, fenômenos que ele estuda há 25 anos, assim concluía o professor. Início da nota do redator 169. Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, outubro de 1900, página 213. Ver também o excelente livro de Mears, La Personnalité Humaine, capítulo 57. Fim da nota do redator. Em sua maioria, os fatos enunciados lembram o caráter e a memória de certas pessoas mortas. Estou convencido de que essa substituição de personalidade, ou mudança de espírito, ou possessão, é um sensível progresso na evolução da nossa raça. Durante o transe, o espírito do médium pouco se afasta, permanece quase sempre confundido no grupo espiritual que cerca o seu invólucro terrestre.
Sua influência às vezes se faz ainda sentir sobre o corpo, ao qual seus próprios hábitos atraem. Sua ação se torna em tal caso um incômodo, um estorvo para os espíritos que se comunicam. Quando a força oculta é insuficiente, transe pouco profundo, o desprendimento é incompleto, as personalidades se confundem. O médium resiste à ação exterior do espírito, que se esforça por tomar posse de seus órgãos. Suas radiações psíquicas se mesclam às do manifestante. Daí, em variadas proporções, conforme os casos, duas partes se distinguem na manifestação, a do médium e a do espírito, operação delicada, que exige profundo conhecimento das personalidades que se apresentam e das condições do fenômeno. O estado de transe facilita a sugestão. Nos fenômenos de escrita e da mesa, o médium se conserva na plena posse do seu eu, de sua vontade, e poderia repelir as inspirações que recebe. No desprendimento já se não dá o mesmo. A alma se tem retirado e o cérebro material fica exposto a todas as influências. Quando está suficientemente protegido, o médium torna-se receptivo, tanto às sugestões de um magnetizador como às dos assistentes ou de um espírito. É o que muitas vezes lança uma certa confusão na interpretação dos fatos e exige, da parte dos experimentadores, extrema prudência. Em tal caso é difícil distinguir a natureza real das influências atuantes. Hudson Tutley, médium ele próprio, o faz notar em seu livro Arcana of Spiritualism. Os grupos espíritas são frequentemente joguete de uma ilusão, enganados por suas próprias forças positivas. Afastam os ditados espíritas, substituindo-os pelo reflexo de seus próprios pensamentos, e então observam contradições e confusões que ingenuamente atribuem à intervenção de espíritos malévolos. É preferível, por isso, deixar agirem sozinhos os espíritos sobre o médium, abstendo-se de toda intervenção magnética humana. Foi sempre o que fizemos, no curso de nossos estudos experimentais. Em rara circunstância, quando, faltando-lhes de repente a força psíquica, as inteligências nos pediam que atuássemos sobre o médium por meio de passes, bastava essa passageira intervenção para fazer crer aos assistentes numa ação sugestiva de nossa parte. Na maioria das vezes, os fluidos de um magnetizador, por seu estado vibratório particular, contrariam os dos espíritos, em lugar de auxiliá-los. Tem estes que se entregar a um trabalho de adaptação, ou purificação, que esgota as forças indispensáveis à manutenção. Um magnetizador, cujos fluidos não sejam puros, que não possua um caráter reto, nem irrepreensível moralidade, pode, mesmo sem o querer, influenciar o sensitivo num sentido muito desfavorável. Mesmo quando a ação oculta é poderosa e bem determinada, é preciso ter ainda em conta o embaraço do espírito que se deve comunicar com o auxílio de um organismo estranho, mediante recursos muitas vezes restritos. O estado de harmonia entre as faculdades do espírito e as do médium raramente existe, o desenvolvimento dos cérebros não é idêntico e as manifestações são por isso contrariadas. É o que nos diziam certos espíritos, no curso de nossas experiências de incorporação. Estamos acanhadamente encerrados, faltam-nos meios suficientes para exprimir os nossos pensamentos. As partículas físicas deste cérebro são muito grosseiras para poderem vibrar sob nossa ação e as nossas comunicações se tornam por isso consideravelmente enfraquecidas. O espírito Robert Hislop repete a seu filho, o professor Hislop. Quando penetra na atmosfera terrestre no organismo do médium, as coisas, diz ele, se lhe amesquinham, todas as coisas se me apresentam tão nitidamente, e quando aqui venho para exprimi-las, jamais, não o posso. 170. Início da nota do redator 170.
M. Sage, Madame Piperette La Société des Recherches Psychiques, página 244. Fim da nota do redator. Entretanto, quando se pode dispor de um médium de real valor, quando a possessão é completa e a força é suficiente para afastar as influências contrárias, deparam-se fenômenos imponentes. O espírito se manifesta na plenitude do seu eu, em toda a sua originalidade. O fenômeno das incorporações se mostra então superior a todos os outros. Indagam certos experimentadores, o espírito do manifestante se incorpora efetivamente no organismo do médium, ou opera ele antes, à distância, pela sugestão mental e pela transmissão de pensamento, como pode fazer um espírito exteriorizado do sensitivo. Um exame atento dos fatos nos leva a crer que essas duas explicações são igualmente admissíveis, conforme os casos. As citações que acabamos de fazer provam que a incorporação pode ser real e completa. É mesmo algumas vezes inconsciente, quando, por exemplo, certos espíritos pouco adiantados são conduzidos por uma vontade superior ao corpo de um médium e postos em comunicação conosco, a fim de serem esclarecidos sobre sua verdadeira situação. Esses espíritos, perturbados pela morte, acreditam ainda, muito tempo depois, pertencerem à vida terrestre. Não lhes permitindo seus fluidos grosseiros entrarem em relação com espíritos mais adiantados, são levados aos grupos de estudo, para serem instruídos acerca de sua nova condição. É difícil às vezes fazer-lhes compreender que abandonaram a vida carnal e sua estupefação atinge cômico, quando, convidados a comparar o organismo que momentaneamente animam com o que possuíam na terra, são obrigados a reconhecer o seu engano. Não se poderia duvidar, em tal caso, na incorporação completa do espírito. Noutras circunstâncias, a teoria da transmissão à distância parece melhor explicar os fatos. As impressões oriundas de fora são mais ou menos fielmente percebidas e transmitidas pelos órgãos. Ao lado de provas de identidade, que nenhuma hesitação permitem sobre a autenticidade do fenômeno e intervenção dos espíritos, verificam-se, na linguagem do sensitivo em transe, expressões, construções de frases, um modo de pronunciar que lhes são habituais. O espírito parece projetar o pensamento no cérebro do médium, onde adquire, de passagem, formas de linguagem familiares a este. A transmissão se efetua, em tal caso, no limite dos conhecimentos e aptidões do sensitivo, em termos vulgares ou escolhidos, conforme o seu grau de instrução. Daí também certas incoerências que se devem atribuir à imperfeição do instrumento. Ao despertar, o espírito do médium perde toda consciência das impressões recebidas no sentido de liberdade, do mesmo modo que não guardará o menor conhecimento do papel que seu corpo tenha desempenhado durante o transe. Os sentidos psíquicos, de que por um momento havia readquirido a posse, se extinguem de novo, a matéria estende o seu manto, a noite se produz, toda recordação se desvanece. O médium desperta num estado de perturbação, que lentamente se dissipa. Às vezes o regresso à carne origina cenas positivas, quando o médium, durante a exteriorização, tornou a ver, no espaço, entes amados, e no instante que precede o despertar ainda conserva essa impressão. O contraste entre a vida livre e luminosa, que acaba de fruir, e o cárcere sombrio a que é obrigado novamente a descer, provoca cenas de lágrimas e lamentos, repugnâncias de reintegrar-se na carne, que se traduzem por lamentos e comovedoras súplicas. Temos sido muitas vezes testemunhas de tais cenas. Não nos sendo possível examinar todos os fatos relacionados com o fenômeno do transe, limitar-nos-emos a citar os mais importantes, não só entre os que têm sido verificados nestes últimos anos, por diversos homens de ciência,
como entre os que temos por nossa parte observado. Figuram em primeiro plano as manifestações devidas à mediunidade da Sra. Piper. Essa senhora esteve muito tempo ligada por contrato à Sociedade de Investigações Psíquicas, SPR, de que já temos falado, e que possui uma seção em Londres e outra em Nova York. A Sra. Piper foi o agente principal das experiências levadas a efeito nesses centros por sábios como os professores Lodge, Mears, Hodgson, W. James, Islop e outros, todos pertencentes a universidades inglesas ou americanas, e que são, de certo, os homens mais competentes que podem ser ainda citados em matéria de psiquismo. O estudo de suas faculdades constituiu o objetivo de numerosas sessões, cujos resultados foram consignados nos proceedings, boletins da sociedade supramencionada. Esses documentos formam um volume de 650 páginas, constituindo o tomo 16 dos proceedings. Um resumo dele foi publicado em francês, 171. Início da nota do redator, 171. M. Sage, Madame Piper et la Société Anglo-Américaine des Recherches Psychiques, Paris, Ley-Marie, editor. Ver também Proceedings, tomos 15, 14, 15 e 16. Fim da nota do redator. A Sra. Piper, os experimentadores atestam, goza de excelente saúde. Não há em sua família nenhuma tara hereditária. Só 2 vezes no curso das experiências, em 1893 e 1895, esteve enferma. Em ambas, suas faculdades mediúnicas declinaram e não foi possível obter boas comunicações. A Sra. Piper foi objeto de constante e minuciosa vigilância. Policiais lhe acompanhavam os passos, observavam-lhe os menores atos, tomaram-se todas as providências para descobrir a fonte em que ela poderia colher informações. Durante sua permanência na Inglaterra, em casa dos professores Mears e Lodge, ela ficou insulada, privada de toda relação estranha, suas malas foram revistadas, suas cartas abertas a pedido seu. Nada se encontrou de suspeito. Ao contrário, quanto mais rigorosa era a vigilância, maior caráter de certeza revestiam as manifestações obtidas. Durante o transe ela se conserva indiferente à dor e os globos dos olhos se lhe reviram nas órbitas. Fala ou escreve a voz muda a cada espírito. Todas as perguntas feitas são breves e ela nunca sabe quem as formula, porque os visitantes são introduzidos durante o seu sono e uniformemente designados sob o nome de Sr. Smith. Alguns levam a precaução ao ponto de vir de carruagem, tendo o rosto coberto com uma máscara. Um testemunho, primeiro que todos, nos deve prender a atenção. É o do Dr. Richard Hodgson, vice-presidente da SPR na América, que abordou o estudo do fenômeno espírita como crítico severo e meticuloso. Foi ele quem estudou os fatos extraordinários atribuídos à Sra. Blavatsky e concluiu pelo embuste. Pôs em evidências fraudes inconscientes de Eusápia Paladino e mostrou-se, durante anos, um implacável adversário da mediunidade. Aqui está o que ele declarou nos proceedings. Há 12 anos estudo a mediunidade da Sra. Piper. Ao começo, uma só coisa desejava, descobrir nela a fraude e embuste. Entrei em sua casa profundamente materialista, com o fim de a desmascarar. Hoje, digo simplesmente, creio. A demonstração me foi feita por modo a tirar-me até a possibilidade de uma dúvida. Para transformar a esse ponto a opinião de um homem tão prevenido como o Dr. Hodgson, foram precisos fatos bem eloquentes. O mais significativo é a manifestação espontânea de seu amigo Jorge Pellew, aliás Pellew, homem de letras, falecido havia alguns meses, e que a médium não podia conhecer.
A identidade do defunto foi estabelecida de modo muito positivo, no curso de numerosos diálogos. O Dr. Hodgson trouxe à presença da médium adormecida todos os antigos amigos de G. Pelham que pôde encontrar, cerca de uns 30. O espírito os reconhecia todos, logo à chegada, e os acolhia com ditos imprevistos. Não somente os chamava por seus nomes, como lhes falava no mesmo tom familiar, usando das expressões habituais de que se servia com cada um deles, segundo o grau de intimidade que os ligava na terra, e isso sem a menor hesitação da parte da médium, antes com a máxima espontaneidade. A todos fornecia as mais minuciosas provas de identidade. Um deles, o professor Newbold, propôs a Pelham uma tradução do grego, língua que ele conhecia, mas que a senhora Piper ignorava absolutamente. O espírito traduziu com exatidão, acompanhando o texto literal grego. Durante a primeira fase das experiências, o médium é influenciado, dirigido, fiscalizado, segundo a expressão americana, por espíritos pouco adiantados. Um certo Finuit responde de modo incoerente às perguntas formuladas e torna-se necessária toda a paciência anglo-saxônica para acompanhar o desenvolvimento do fenômeno durante anos, através do labirinto de suas divagações. É provável que investigadores franceses não tivessem tido essa perseverança e houvessem perdido todo o benefício das concludentes manifestações que sucederam a esse período confuso. Com G. Pelham as comunicações se tornam mais claras, mas, no correr do tempo, sente-se a falta de direção competente. Finuit e Pelham não são espíritos que tenham bastante força nem aptidões para manterem o transe em grau profundo e impedirem a personalidade do sensitivo de miscuir-se algumas vezes nos fenômenos e os perturbar. Estimulada por influências contrárias, a médium se esgota rapidamente. A máquina, conforme a expressão dos guias, se deteriora. As manifestações se tornam de novo confusas. Evoca-se o espírito Stainton Moses, autor dos ensinos espiritualistas, há pouco restituído à vida do espaço, e trava-se com ele controvérsia sobre um ponto de doutrina. O escritor inglês afirmava em seu livro que os espíritos atrasados conservam no outro mundo suas paixões e apetites terrestres e ainda os procuram satisfazer. Essa teoria desagrada em extremo ao professor Newbold, que pede a Stainton Moses se retrate. Este a cede imediatamente, e suas explicações são deploráveis. Certos escritores, comentando este fato, acreditaram dele poder tirar conclusões desfavoráveis à filosofia espírita. As condições em que Stainton Moses se pronunciou nos parecem suspeitas. A médium funcionava mal, o espírito não pôde sobre ela afirmar seu império, nem mesmo chegou a provar sua identidade. Talvez não houvesse afinidade suficiente entre seu organismo fluídico e o da senhora Piper. É essa uma dificuldade que os críticos não tomam bastante em consideração. Por seu lado, o professor Newbold, com sua opinião muito arraigada, teria exercido ação sugestiva sobre o sensitivo. De resto, aí estão os fatos, aos milhares, para demonstrar a inanidade dessa teoria muito cômoda, dessa opinião de que a morte bastaria para nos desembaraçar de nossos vícios. O espírito, na realidade, conserva-se o mesmo que se fez durante a vida terrestre. As necessidades procedem do corpo e com ele se extinguem. Os desejos e as paixões são do espírito e o acompanham. Quase todos os fenômenos das casas mal assombradas são produzidos por espíritos atrasados que vêm satisfazer, post-mortem, rancores nascidos aqui na terra, de males ou de prejuízos causados por certas famílias, que assim se tornam presa de nefastas influências. O mesmo se dá em todos os fatos de obsessão e em certos casos de loucura.
Todos os observadores de longa data o sabem. A sensualidade e a avareza subsistem nas almas inferiores. Os fenômenos produzidos por espíritos incubos e súcubos não são imaginários e assentam em testemunhos formais. Fácil negar, seria preferível observar e curar. A manifestação efêmera de Staintomoses e a discussão de seus ensaios sugeriram aos experimentadores a ideia de evocar os espíritos que os haviam ditado, espíritos superiores, designados nessa obra sob os nomes de Imperator, Rector, Doutor e Prudence. Estes acudiram ao chamado, e imediatamente o aspecto das sessões mudou. Sentiu-se que ação nova e combinada se exercia sob a direção de alta inteligência. Cessam as incoerências, as obscuridades, os erros se dissipam, as explicações se tornam claras, as provas abundantes, as últimas dúvidas dos experimentadores se desvanecem. O médium é objeto de cuidados fluídicos assíduos, a máquina, reparada, funciona daí em diante com precisão. Rector é especialmente preposto à sua guarda e afasta os intrusos, os espíritos levianos. Todas as manifestações têm que se submeter à sua fiscalização. É ele quem se encarregará de transmitir as comunicações úteis, as respostas às perguntas formuladas. Imperator começa sempre por uma prece. Quando fala pela boca da Sra. Piper, sua voz é grave, imponente, impressiona e comove. Suas vibrações provocam o recolhimento, restabelecem harmonia nos pensamentos dos consultantes. Isso vem confirmar o que tantas vezes notamos em nosso longo tirocínio de experimentadores. Quando se empreende o estudo dos fenômenos, como diletante, sem nenhum cuidado pelas condições psíquicas a preencher, raramente se obtém resultados perfeitos e satisfatórios. Nas sessões que eu dirigia, de acordo com um método rigoroso, desde que a unidade e elevação dos pensamentos cessavam entre os assistentes, desde que o recolhimento era interrompido por conversas ou discussões inoportunas e surgiam divergências de opinião, logo as manifestações diminuíam de valor e intensidade. Espíritos inferiores se intrometiam e, sob a sua influência, as faculdades dos médiuns se turbavam, não produzindo mais que imperfeitíssimos resultados. Era preciso um enérgico esforço de reação interior e obter a intervenção das potências invisíveis, para restabelecer o curso regular das manifestações. Na experiência espírita, não esqueçamos, os resultados dependem da proteção oculta que podemos obter e, sobretudo, da extensão e eficácia dessa proteção. Ora, esta só se pode exercer no limite em que a tornemos possível, colocando-nos em estado moral e mental de harmonia que facilite a ação dos espíritos adiantados. Sem afinidade de pensamento e de sentimento, sem comunhão entre si, não podem as almas comunicar-se senão confusa e acidentalmente. Eis aí a lei suprema e a suprema ciência das manifestações. Que valem as críticas dos teóricos fantasistas diante da lição dos fatos? Os que só veem no espiritismo uma ciência semelhante às outras ciências hão de forçosamente chegar a reconhecer a insuficiência de suas concepções, desde que, passando da teoria à prática, verifiquem o mau resultado de seus esforços, ou, pelo menos, a indigência dos resultados obtidos. Outro notável investigador, tão perspicaz quanto escrupuloso, cujo testemunho não podemos deixar em esquecimento, é o professor Isloop, da Universidade de Columbia, em Nova York. Esse sábio entregou-se à demorada pesquisa sobre a mediunidade da Sra. Piper, da qual resulta que os fenômenos obtidos não se poderiam explicar nem pela telepatia, nem pela leitura de pensamento. 172. Início da nota do redator. 172. M. Sage, Madame Piper, etc., página 177 a 217.
Fim da nota do redator. O professor formulou 200 perguntas, dirigidas ao espírito de seu falecido pai, por intermédio do Dr. Hodgson. Enquanto este falava, J. Slope, disfarçado com uma máscara e colocado por trás da médium, não proferia uma só palavra. Nessas condições, a Sra. Piper não podia ler no cérebro do interrogante respostas que este ignorava, porque o professor tivera o cuidado de escolher assuntos de caráter inteiramente íntimo, ignorados por todos. Assim se pôde verificar, depois de longas e laboriosas investigações, que das 205 respostas obtidas, 152 eram perfeitamente exatas e 16 inexatas. 37 ficaram em dúvida, porque não puderam ser averiguadas. Essa verificação exigiu numerosas viagens através dos Estados Unidos, a fim de serem reconstituídas minuciosamente certas particularidades da história da família Slope, a que se referiam as perguntas. Todas essas respostas são admiráveis por sua clareza e precisão. Nelas, a personalidade dos manifestantes, suas ideias, suas expressões familiares se patenteiam com tamanha fidelidade que impõe fatalmente aos observadores a convicção. O professor Slope, abrindo mão de toda desconfiança, conversa, pelo órgão da Sra. Piper em transe, e sob a vigilância de Hector, com seu pai desencarnado, com tanta facilidade como se ele estivesse vivo. Nós nos compreendíamos por meias palavras, 173, diz ele, como numa conversação ordinária. Início da nota do redator 173. M. Sage, obra citada, página 188, 190, 195, 199 e 212. Ver também Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, maio de 1902. Fim da nota do redator. Além disso, podia o Sr. Slope, em diálogos animados e cheios de incidentes, conversar com alguns de seus tios e primos falecidos, com seu irmão Carlos, 174, morto quando ele tinha 4 anos, com suas irmãs Ana e Elisa, e de todos obteve respostas satisfatórias, cuja enumeração enche centenas de páginas de seu relatório publicado no Harper Magazine. Depois nos Proceedings da S.P.R., tomo 16. Início da nota do redator 174. M. Sage, obra citada a fim da nota do redator. Aí se encontram reunidos em quantidade considerável fatos miúdos, incidentes da vida de família esquecidos pelo professor e, após exame, reconhecidos verdadeiros. Eram precisas às vezes semanas inteiras de pesquisas para os averiguar, e encontrava-se então algum parente afastado que lhes atestava a realidade. Os resultados eram quase sempre conformes ao dizer dos espíritos. Sobre as provas colhidas, diz o professor, 175. Início da nota do redator 175. M. Sage, obra citada, página 667. Fim da nota do redator. Para o leitor estranho, a narrativa de uma sessão não pode produzir a convicção que se apodera do parente ou do amigo que torna a encontrar, depois de longo tempo, os hábitos de linguagem, as construções de frases, as expressões pitorescas, a maneira de discutir, tão bem conhecidas e que caracterizavam de modo inconfundível aquele com quem outrora convivera. Vêm depois característicos novos, desconhecidos e de profunda originalidade. Por exemplo, em que subconsciente teria podido a Sra. Piper achar essas personagens, Imperator, Rector, G. Pelion, etc., com seus modos de intervenção tão justos e apropriados a cada incidente, sem que jamais seus caracteres se confundam?
A todo instante, Imperator revela seu caráter cheio de dignidade e suas tendências imperiosas, que tão bem justificam o seu pseudônimo, enquanto o rector encaminha as conversações e Pelion resolve as dúvidas e retifica os erros quanto aos fatos e, sobretudo, as pessoas e as relações entre elas e os consultantes. 176. Início da nota do redator. 176. Tradução dos Art, Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, maio de 1902, página 266. Fim da nota do redator. A telepatia, acrescenta o professor, não pode explicar melhor essas revelações. Os próprios erros, em sua opinião, contribuem para excluir a possibilidade dessa hipótese, porque diversas vezes os espíritos se enganaram em pontos que ele, Sloop, conhecia perfeitamente, e sobre os quais a médium tinha toda a facilidade de informar-se. E conclui nestes termos. Considerando o problema com imparcialidade, outra explicação não há senão a intervenção dos mortos. A história do novo espiritualismo nos fornece numerosos exemplos de médiuns que possuem, no estado de transe, faculdades extraordinárias e se exprimem com arrebatadora eloquência. Cora Tapan percorreu os Estados Unidos e a Inglaterra, fazendo ouvir em cada cidade maravilhosos discursos, em verso e em prosa. Respondia, além disso, a perguntas de todos os gêneros, dando prova de surpreendente erudição. Afirmava que suas respostas não provinham dela mesma e disso não tirava motivo de vaidade. Suas prédicas, dizia, emanavam de um grupo de guias, sempre prontos a falar por sua boca, toda vez que seus serviços eram reclamados. 177. Início da nota do redator. 177. Verlight de 22 de março de 1902, testemunho do Sr. Colville. Fim da nota do redator. T. G. Forster não causava menos impressão. Eis o que dele dizia um literato de Louisiana que, depois de haver perdido 3 filhos e a esposa idolatrada, a força de desespero o chegara a trazer consigo vidro fatal que deveria pôr termo às suas misérias e adormecer suas dores para sempre. 178. Início da nota do redator. 178. Extraído do Spiritualist, Nova Orleans, 1858, artigo assinado Jos. Bartet, reproduzido pela Vie d'Outre Tombe de 15 de março de 1902, página 241. Fim da nota do redator. Fui ouvir T. G. Forster, entrei disposto a rir e divertir-me, fiquei para escutar e maravilhar-me, saí comovido e abalado, e lá voltei ainda. Esse homem falava de tudo com uma eloquência de que nunca até então pudera ter ideia. Tenho ouvido oradores célebres, li Cícero, Chatton, Pitt e outros, jamais vi coisa que se aproximasse da eloquência irrefutável desse homem adormecido. Os oradores de cátedra e de tribuna são obrigados a preencher com palavras o intervalo entre duas ideias, com ele não se dá isso, as ideias, os fatos, as datas se sucediam sem interrupção nem esforço e sem a menor hesitação. A história de todos os povos lhe era conhecida, todas as ciências lhe eram familiares, como se lhe houvesse consagrado todo o prazo de uma vida humana ao estudo de cada uma delas, e sua linguagem, ao mesmo tempo simples e elevada, sempre se conservava à altura de sua ciência. Procurei ser-lhe apresentado, quando voltou a seu estado normal, e nele encontrei um homem eminente, mas não, e bem longe disso, o homem universal de seus discursos. Ele concedeu-me uma sessão de transe por seu intermédio. Conversei com o professor Drayton, seu espírito guia. Fiquei convencido. Sou agora outro homem, sou feliz, oh, bem feliz. O seguinte caso ocorreu na França e a pessoa do manifestante se revelou de modo irrefragável.
Citamos textualmente o relatório, cujo original se acha em nosso poder. A 13 de janeiro de 1899, 12 pessoas se haviam reunido em casa do Sr. David, a Praça Corp Saints número 9, em Avignon, para a sessão hebdomadária de espiritismo. Após um instante de recolhimento, vimos a médium, a Sra. Galas, em estado de transe, voltar-se para o lado do Sr. Abade Grimaldi e lhe falar na linguagem dos sinais empregados por certos surdos mudos. Sua volubilidade mímica era tal que foi preciso pedir ao espírito que se comunicasse mais devagar, o que imediatamente fez. Por precaução, cuja importância vai ser apreciada, o Sr. Abade Grimaldi limitava-se a enunciar as letras, à medida que eram transmitidas pela médium. Como cada letra insulada nada significa, era impossível, mesmo que o tivéssemos querido, interpretar o pensamento do espírito, e só no fim da comunicação foi que ficamos conhecendo o seu conteúdo, após a leitura dela por um dos membros do grupo encarregado de registrar os caracteres. Ao demais, a médium empregou um duplo método, o que consiste em enunciar todas as letras de uma só palavra, para indicar-lhes a ortografia, única forma perceptível à vista, e o que enuncia a articulação sem se preocupar com a forma gráfica, método inventado pelo Sr. Fourcade, e que só é usado no Instituto dos Surdos Mudos de Avignon. Estes pormenores são fornecidos pelo Abade Grimaldi, diretor e fundador do estabelecimento. A comunicação, relativa à obra de excelsa filantropia que se dedicou o Sr. Abade Grimaldi, estava assinada, Irmão Fourcade, falecido em Caen. Nenhum dos assistentes, com exceção do venerável sacerdote, conheceu nem podia conhecer, quer o autor dessa comunicação, posto que ele tivesse passado, há 30 anos, algum tempo em Avignon, quer o seu método. Subscreveram o relatório os membros do grupo que assistiram à sessão: Torsier, diretor aposentado do Banco de França; Roussel, mestre de música do 58º; Domenach, tenente do 58º; David, negociante; Bremond, Anuel; Sras. Torsier, Roussel, David, Bremond. Junto ao relatório vinha o seguinte atestado: eu, abaixo assinado, Grimaldi, padre, diretor fundador do Instituto dos Enfermos dos Órgãos Vocais, Surdos Mudos, Gagos e Crianças Anormais em Avignon, certifico a absoluta exatidão de tudo o que acima é referido. Devo dizer, em testemunho da verdade, que estava longe de esperar semelhante manifestação, da qual compreendo toda a importância, no ponto de vista da realidade do espiritismo, de que sou fervoroso adepto. Não tenho a menor dúvida em o declarar publicamente. Avignon, 17 de abril de 1899. Assinado, Grimaldi, padre.